Boa noite a todos, uma alegria poder estar aqui de novo com vocês, meus caros amigos, para que possamos juntos dar continuidade a esse nosso encontro que tem por tema estudos sobre luz no caminho. Vocês sabem que Luz no Caminho, a obra que nós escolhemos para uma reflexão conjunta nesse nosso encontro regional da Sociedade Teosófica na região sul do país, é um livro que foi escrito trazendo o que se diz que seria um material ocultista, uma verdade eterna. Um material ocultista, uma verdade eterna que não pode ser assimilada quando é analisada de um modo superficial por alguém que vê a vida nas suas perspectivas de sobrevivência da nossa experiência cotidiana do viver. Annie Besant, ao fazer uma apresentação de uma das edições de Luz no Caminho, nos diz que talvez esse livro só possa ser compreendido por aqueles que tentam ler um pouco do que ali está escrito e meditar bastante acerca daquilo que foi lido. Ela diz que um pouco de leitura e muita meditação que nos inspire eventualmente a tentar aplicar aquilo que nós pudemos perceber, trará talvez um sentido mais claro para que possamos compreender o que está chegando até nós. Se nós nos dedicarmos a meditar, talvez aprendamos algo. Se nós nos dedicarmos apenas a estudar, talvez muito pouco desse tanto que pode a nós chegar, efetivamente chegue. Agora, se nós lermos e meditarmos, e inspirados na nossa meditação com aquilo que nós apreendemos, possamos tentar aplicar no nosso viver, talvez o que aqui se traz não fique tão obscuro, talvez o que aqui se traz não fique tão distante, talvez o que aqui se traz se transforme efetivamente numa luz que começa a iluminar o caminho daquele que busca a autorrealização, o caminho daquele que busca a realização da sua natureza divina e imortal. De algum modo é dito, e talvez nesse início nós precisemos contextualizar um pouco, que as regras aqui apresentadas em Luz no Caminho vêm em duas grandes partes. Uma sequência inicial de regras que se encerra e abre eventualmente uma segunda sequência de regras, que em meio a elas também tem um certo encerramento para que nós cheguemos então às 7 últimas regras, 7, 8 últimas regras, que talvez sejam as regras para aquele que está efetivamente trilhando o caminho. Como que a gente tenta contextualizar isso? Talvez tentando refletir um pouquinho sobre as nossas experiências humanas, sobre o nosso viver, sobre a nossa trajetória de alma, com licenças das palavras ou dos termos que nós podemos utilizar. Se nós, dentro dessa licença, tentamos utilizar as palavras no âmbito institucional, por exemplo, da Sociedade Teosófica, onde ora nos encontramos, nós possamos talvez pegar uma assertiva acerca daquele que na Sociedade Teosófica se apresenta como um possível teosofista, e aquele que talvez na Sociedade Teosófica possa ser reconhecido ou não como um teósofo. Um dia desses estavam me perguntando a diferença entre a utilização ou a escolha do termo teosofista diante da utilização ou da escolha do termo teósofo. Já ouviram algo quanto a isso? Dentro desta ideia de talvez perceber níveis, graus ou momentos de aprofundamento na experiência de contato
direto com a realidade. Existe um momento prévio acerca do qual nós talvez deixemos de viver apenas num plano de pura e completa ignorância acerca dos mistérios da vida, para começar a perceber que existe algo além daquilo que nós podemos ver com esses olhos, algo além daquilo que nós podemos ouvir com nossos ouvidos externos, algo além daquilo que nós podemos tocar com os nossos sentidos conectivos a esse mundo fenomênico externo. É dito que o ignorante vê um mundo externo fenomênico e imagina que a realidade está na expressão de tudo que passa ao longo do tempo. Nós nos olhamos diante de um espelho e nos entendemos eventualmente como a imagem que se reflete nele, expressando aquilo que somos. Será que efetivamente somos o que expressamos? Será que efetivamente somos o que esse composto orgânico apresenta? Será talvez, ou quiçá, que somos até aquilo que sentimos e pensamos? Um ocultista talvez nos diga que o que somos está além daquilo que compõe ou guarnece o que nós poderíamos apresentar como sendo a nossa personalidade. Agora, quando a gente começa a se dar conta, lenta e gradualmente, que somos algo além desta personalidade, talvez nos deparemos com máximas de sabedoria, talvez nos deparemos com ensinamentos, talvez nos deparemos com ilações acerca da verdade que está por trás das aparências. E esse contato pode nos inspirar a tentar descobrir e perceber mais. Esse contato com a teosofia ou com a sabedoria divina pode nos inflar, pode nos preencher, pode nos encher, pode nos sensibilizar. É dito de algum modo que a alma, quando encontra, no momento do encontro, o sentido pelo qual de novo faz-se possível encontrar-se, ela percebe. E percebendo se sente viva. E se sentindo viva, se faz sentir pela nossa personalidade. Isso é um momento importante. Nós ouvimos alguma coisa e, percebemos que aquela coisa diz algo para algo que está em nós e que é além do que nós imaginamos que nós somos. A gente ouve alguma coisa e essa coisa sendo ouvida gera uma ressonância que tira nossos sentidos do mundo externo manifestado e nos conecta com algo que talvez esteja fora do tempo. Mas que apesar de estar fora do tempo, pode ser ouvido no tempo. Talvez em algum momento no tempo, nossos sentidos externos captam o que é atemporal. E nesse momento que nossos sentidos externos captam o atemporal, talvez a gente saia de um ritmo de uma vida vivida às cegas ou mecanicamente. Talvez a gente saia desse ritmo e perceba um chamado. Eu tenho uma amiga que diz que os passarinhos cantam, mas eles só cantam no agora. Que tem momentos em que a gente percebe o canto dos pássaros. Mas isso não quer dizer que ele só está cantando naquele momento que nós percebemos. Nós, às vezes, demoramos para chegar no eterno. Mas talvez nós possamos chegar no eterno, estando no tempo e no espaço. Eu escuto o pássaro e me conecto. Minha alma se faz viva. Eu percebo algo que faz sentido e aquilo me enche. E me enchendo me desperta a buscar a forma de estar conectado com esse algo imperceptível.
E talvez num primeiro momento em que eu busco tentar estar conectado com esse algo que é imperceptível, chegam às minhas mãos livros, ensinamentos, há encontros com pessoas que pulsam na mesma busca e que talvez falem a mesma língua, que não precisa necessariamente de som, mas a mesma língua que é compreendida por aquela alma que despertou. Esse é um primeiro momento, esse é um momento de um contato com a vida, um contato com a teosofia, um contato com a sabedoria, um contato com o incompreensível, um contato com o eterno. E aí eu quero entender. E quando eu quero entender, eu busco saber. Eu busco informação. Eu busco tentar compreender. Por isso eu encontro as pessoas e encontro a literatura. Para que através das pessoas e da literatura eu volte a entrar no eterno. Esse é um momento. Dizem que existe um segundo momento. Dizem que existe um segundo momento no qual, ouvindo pessoas, vendo a verdade traduzida em livros que retratam a experiência passível de ser estabelecida num livro. Por isso parcial, porque nunca uma experiência direta com o real pode ser transformada em algo que se expresse em palavras, em todo o seu esplendor. Sejam palavras proferidas, sejam palavras escritas, sejam mesmo imagens produzidas na tela da nossa consciência. Nenhuma imagem, nenhuma palavra proferida, nenhuma palavra escrita poderá completamente abarcar uma experiência com a realidade manifestada. Mas, palidamente, algo daquela experiência pode ser vislumbrada na tela da nossa consciência, pode ser reproduzida numa fala, pode ser expressada num livro. No primeiro momento, essas reproduções, essas falas nos chegam e nos alimentam. E nós tentamos abarcar a sabedoria. Tentamos trazer para nós. Tentamos compreender a realidade. Buscamos uma realização através do conhecimento. Esse é um dos grandes caminhos da autorrealização. Eu dizia a vocês, talvez exista um segundo momento no qual, talvez mais do que simplesmente tentar abarcar o saber e conhecer, aquilo que a nós chega fomenta uma tentativa de vivência transformativa na experiência da nossa vida cotidiana. Há quem diga que, se nós observamos nossa vida cotidiana e percebemos tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida diária, nos diversos âmbitos, que talvez não sejam assim tão segmentados como na nossa mente estão, nós podemos talvez compartimentalizar o âmbito do nosso viver em experiências sociais, profissionais, familiares ou outras tais. E sempre que o fazemos, esquecemos que o que existe é a vida. E aquele que pulsa na vida sem nenhum tipo de cisão. Nós podemos, talvez, olhando os diversos pontos segmentados do nosso viver e perceber o que fazemos e como fazemos. E talvez começar a descobrir que aquilo que fazemos e como fazemos vem motivado apenas por reações de estímulos externos. E talvez começamos a tentar perceber que talvez a coisa mais importante não seja necessariamente mudar o que fazemos ou como fazemos, mas talvez mudar o porquê fazemos. Não mais tendo uma motivação externa, e sim uma autodeterminação
que eclode quando nós percebemos exatamente aquilo que nos cabe fazer no momento em que devemos fazer. Por isso é dito que talvez nós tenhamos que mudar coisas. Talvez nós não tenhamos que mudar coisas, mas independentemente de termos que mudar ou não aquilo que fazemos, possivelmente haja uma necessidade de mudar a motivação pela qual fazemos. E ninguém a não ser cada um de nós, numa íntima observação, fruto do autoconhecimento, pode em algum momento, talvez, perceber se há algo para mudar naquilo que nós fazemos. E talvez constatar, não porque acreditou naquilo que ouviu, não porque acreditou naquilo que viu, não porque acreditou naquilo que leu, mas porque constatou de um modo indubitável que a motivação externa não tem mais por que conduzir as suas escolhas. E aí sim, então, constatar que há uma mudança. Independentemente de haver uma mudança naquilo que nós fazemos, inexoravelmente há um momento em que se constata a necessidade da motivação ser modificada, da razão pela qual nós fazemos ser purificada. Quando nós entramos nesse estágio perceptivo da necessidade de aplicar na nossa vida cotidiana aquilo que até nós chegou, e tentamos nos empenhar em transformar numa realidade nova no nosso viver, nós chegamos num segundo nível de realização. Nós falávamos do teosofista e do teósofo. Talvez isso são apenas palavras que não retratam efetivamente o que é a coisa em si. Mas ilustrativamente a palavra como símbolo daquilo que não tem manifestação, talvez nos diga, existe um âmbito e existe um outro âmbito. Existe um âmbito em que nós, anterior a esse âmbito, não sabemos. Ignoramos completamente. Existe um momento em que talvez saímos dessa completa ignorância e começamos a saber algo. Nos tornamos, nesse momento, amigos da sabedoria. Aqueles que estão tentando trazer a sabedoria para o seu viver. Aqueles que estão tentando descortinar os véus da ignorância e tocar a teosofia. Os teosofistas. Existe talvez um segundo âmbito. Daquele que talvez seja mais do que um amigo da sabedoria, mas aquele que dedicou-se completamente a viver a sabedoria. Esse é um caminho que provavelmente irá levar a um outro momento, no qual a busca da vivência da sabedoria implicará em tornar esse ser uno com a própria sabedoria, uno com a própria vida, pleno amor, pleno ser, vida plena, a sabedoria. Então nós podemos talvez pensar um teosofista, um teósofo, a própria teosofia, sem nenhum tipo de dualidade entre a sabedoria divina e a expressão dela. Não há dois. Dizem que nunca houve, mas nossa ignorância dualiza, triplica e dá ensejo à multiplicidade de tudo o que há. Há quem diga que há um caminho de manifestação do nada ao todo e um caminho de retorno do todo ao uno de onde proveio. Esse caminho de retorno do todo ao uno de onde proveio
tem etapas muito bem delimitadas e marcadas. Luz no Caminho se apresenta em duas grandes partes, sendo que no trecho final da sua segunda parte, ela abre ainda um terceiro âmbito mais profundo. Luz no Caminho começa dizendo assim: essas regras foram feitas para todos os discípulos, segue-as. Então é um livro que apresenta a verdade imorredora através de regras que levariam a uma autorrealização, que levariam ao caminho que nos tira da torpeza e da ignorância, nos faz conectados com a sabedoria, nos concita a viver a sabedoria e nos leva a tornarmos-nos a própria sabedoria. O curioso é que ela começa dizendo assim, e ela está falando dos discípulos. Talvez seja interessante a gente voltar a refletir sobre o que é o discípulo. No nosso encontro anterior, nós abrimos Luz no Caminho dizendo que a própria palavra discípulo tem ali um radical que estaria associado com a própria ideia de disciplina. Existe talvez algo que nós precisamos fazer, independente dos nossos impulsos conectivos com a vida, que precisa ser organizado. Nós precisamos nos auto-organizar, nos conhecer e nos auto-organizar e começar a perceber como podemos agir e por que agimos, para onde caminhamos, por que caminhamos. Há quem diga que o discípulo é aquele que começou a perceber que não vive mais para si. Há uma passagem em A Voz do Silêncio, um dos outros livros inspirados, como Luz no Caminho, em que se diz que viver para si é viver para o sofrimento. Nada vive para si. Há uma máxima ocultista que diz que a vida é una. Se una é a vida, que sentido há em viver para si? Há quem diga que o único sentido da vida é morrer para aquilo que nós achamos que somos e despertar para aquilo de que somos parte e que somos verdadeiramente nós. O discípulo é aquele que, começando a perceber isso, faz votos de que o seu viver, sua energia, a razão da sua existência, a canalização da força que ele tem e que através dele passa para viver um dia de cada vez, uma hora e um momento, instante a instante, não é feita para si ou buscando coisas para si, senão apenas para realizar aquilo que foi percebido como sendo o que precisa ser realizado. Mas a literatura teosófica ou a literatura ocultista nos diz que existem momentos ou estágios também acerca do próprio discipulado, e que esses estágios acerca do próprio discipulado nos levariam provavelmente a um momento em que nós nos conectamos com consciências ou com seres que já estão libertos das prisões que agrilhoam a condição humana. Estão libertos do desejo. De algum modo resolveram o mistério da prisão que nos mantém nesses planos mais densos da existência. E não só pulsam nos planos sutis, como também, pulsando nos planos mais densos, sabem como acender sua consciência de modo autoconsciente desses planos densos àqueles planos sutis. E voltar dos sutis aos densos, sem aqui esquecer-se da realidade manifestada. Sabendo do caminho e sabendo como fazer esse caminho sem que dele nos esqueçamos, eventualmente esses seres pulsam nos planos mais densos e encontram-se com seres que estão talvez buscando e tentando aprender como voltar a ouvir o passarinho. Lembram-se dessa passagem? Tem momentos em que a gente, no nosso dia a dia, escuta e olha e percebe
e tem uma experiência. Eventualmente aquilo que a gente chama de uma experiência de graça. A graça chega até nós. Eu acho que eu já falei isso em alguns momentos. Eu me lembro muito uma passagem em que um amigo meu, músico, teve a oportunidade de estar vendo um serviço religioso numa igreja cristã com cantos gregorianos, e aqueles cantos começaram a ecoar de um modo tão sublime dentro do templo que ele não sabe porquê, mas de repente viu-se chorando, mas chorando muito, aos prantos. Quem chorava naquele momento? Eu não sei. Será que se percebia o choro? Não sei. Mas o sublime era tanto que ele se entregou àquilo e não tem como segurar as lágrimas. Viveu um momento, uma experiência. E um dia ele encontra comigo e me pergunta assim: Otávio, como é que a gente faz para viver isso de novo? Como é que sente isso de novo? O que eu estou querendo dividir com vocês aqui é que a gente tem momentos em que toca alguma coisa que tem o potencial de transformar todo o nosso viver, porque aquilo marca algo. A nossa alma cantou e a gente ouviu. Ela falou, eu estou viva, e a gente percebeu a vida. Só que daí a gente entra de novo num cotidiano do viver e fica pensando, como é que eu faço de novo para tocar aquilo? E há quem diga que quanto mais a gente queira voltar a ter a experiência, o querer é um impeditivo para vivê-la. De modo pessoal. Mas alguns seres que estão nesse caminho do discipulado, que tocaram alguma coisa e que fizeram a percepção e o voto de que não vivem mais para si, porque perceberam que para si ninguém vive. Que o único sentido da vida é poder participar da própria vida e ser a própria vida. E que tornar-se a vida é abrir-se para ela e doar tudo o que nós temos. Não estou falando aqui materialmente ou espiritualmente, e talvez falando de tudo isso. Não como rejeição das coisas, mas sabendo que as coisas passam por nós apenas para que voltem e continuem circulando. Em algum momento esse ser que é o discípulo, que tocou, que ouviu o passarinho, que chorou ouvindo o canto gregoriano, encontra-se com um ser que sabe o caminho, conhece o caminho, trilhou o caminho, realizou o caminho, desvendou em algum nível o mistério da vida e surge para ensinar como ascender e manter-se desperto nos diversos e mais sutis, cada vez mais sutis, planos da existência e da realidade, tocando a própria realidade. Esse momento é muito ilustrado em várias tradições, pelas artes, pela filosofia, pela religião. Há um momento, por exemplo, nas artes, na literatura, em que Fernão Capelo Gaivota encontra-se com o Siang. Ele sabia que a vida não era a vida da sobrevivência. Ele saiu daquele nível, Fernão Capelo Gaivota. Tocou e volta para dizer: há um outro alimento. Há um alimento da alma, há um alimento do espírito. A gente pode se nutrir com esse alimento. E ele queria chamar os seus familiares, dizia: vem! E foi rechaçado, vocês lembram da história. Mas ele continuou persistindo nessa busca de realização. E quando ele persistia na busca de realização, ele encontra um outro pássaro que vai ensinar a manter-se naquelas alturas. Então existe um primeiro nível de discipulado, e esse primeiro nível de discipulado provavelmente está associado à primeira parte de Luz no Caminho.
Mas vai haver um segundo nível do discipulado. Na literatura, como eu dizia, ocultista ou teosófica, disse que existe um momento em que o discípulo entrará em prova. Até que o discípulo, talvez passando nas provas, torna-se aquilo que se chamaria como um filho do mestre de sabedoria, realizando um casamento místico ou espiritual, com esse que lhe dá a vida, aquela vida. Há um momento em que o casamento com este ser, com esse mestre de sabedoria, a filiação com esse mestre de sabedoria, abre o que nós chamamos das portas, ou de portas, da iniciação. E haveriam então aqueles que começam a ter a possibilidade de ascender, talvez consciente ou lucidamente, a outro plano de existência, conectando veículos da consciência que parecem tão distantes, trazendo eles a uma percepção mais clara. A segunda parte de Luz no Caminho estaria destinada, talvez, e assim se coloca, àqueles que foram iniciados. Por isso, talvez seja um pouco mais, não sei se mística seria a palavra, um pouco mais diáfana, um pouco mais tênue, um pouco mais sutil, não tão claramente perceptível, embora a própria primeira parte já seja um grande desafio para a nossa percepção. O início da primeira parte vai nos dizer assim: antes mesmo de nós nos depararmos com as regras iniciais, há uma passagem dizendo: antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Isso é um exórdio para o discípulo que aproximou-se da verdade, que está tentando compreendê-la. O discípulo iniciado vai ser aquele que, além de perceber a verdade e tentar compreendê-la, está vivendo essa verdade. Nós tínhamos falado no nosso encontro anterior que os olhos que são incapazes de lágrima não são olhos que não se sensibilizam com o sofrer alheio, mas são olhos que conseguem compreender a unidade da vida, sem deixar de ter a pura compaixão, que não necessariamente eclode com lágrimas de uma personalidade talvez ainda um pouco tênue, que se envolve diretamente. Nós falávamos que os ouvidos que perdem a sensibilidade não são ouvidos moucos que fingem não ouvir, mas são ouvidos que conseguem captar um som que vem talvez de uma outra esfera ou de uma outra dimensão. Nós falamos que antes da gente ousar usar a palavra, talvez tenhamos que muito aprender que com o poder da realização da mente, da palavra e da ação, nós podemos eventualmente causar muito sofrimento e tristeza àqueles que estão mais ou menos perto de nós. E talvez comecemos, num dado momento em que queiramos nos aproximar da verdade, a começar a controlar a nossa capacidade de ferir todos os nossos irmãos.
E de algum modo nós falamos da importância de entregar essa nossa personalidade, aquilo que é em nós, a nossa alma, o nosso ser. E para que nós nos entreguemos àquilo que nós somos, talvez a gente tenha que render um tributo desse veículo que está no tempo e no espaço. Aquele que está fora do tempo. E isso talvez simbolicamente diz que nós temos que lavar os pés com o sangue do coração. Assim nós vamos ser chamados a começar a tocar a verdade. E ainda a primeira parte, quando nós passamos por esse exórdio, vai nos dizer, nas suas primeiras regras, mata o desejo de viver, mata o desejo de conforto, mata a ambição. É a primeira das regras. Mata a ambição, mata o desejo de viver, mata o desejo de conforto. E nós estávamos falando como matar a ambição e continuar vivendo. Como deixar de lado o próprio desejo da vida. Como relegar a busca que todos nós temos de ter um local, uma experiência, um âmbito, uma relação na qual nós nos sentimos acolhidos, confortados. Existe razão para continuar vivendo. Se nós abdicamos de tudo aquilo que nos dá prazer, alegria, conforto, felicidade, ou aquilo que nós conhecemos como sendo felicidade. Existe uma maneira da gente viver sem ter desejo pela vida que nos chama externamente? Existe uma forma da gente viver sem que a gente ambicione algo? Porque depois dessas 3 regras ainda vem uma outra dizendo: vive como se fosse o maior daqueles que ama a vida. Deixar de lado a ambição pessoal não significa que nós deixamos a vida de lado. Pelo contrário. Significa um chamado a descobrir o que é a própria vida e começar a viver. E aí nós vamos dar um pulo e chegar na segunda parte de Luz no Caminho, que é o tema que nós estamos tratando nesse momento do nosso encontro. Nós vamos ver o seguinte, curiosamente, aquele que passa pela primeira parte, que não sucumbe às provações, mas ao contrário, consegue superá-las. Está à mercê do que nós chamamos de iniciação. A abertura dessa segunda parte vai dizer que agora que é um discípulo, que somos um discípulo, que este ser é um discípulo capaz de ficar de pé, capaz de ouvir, capaz de ver, capaz de falar, que venceu o desejo e atingiu o autoconhecimento, que viu a alma desabrochando e a reconheceu, e ouviu a voz do silêncio, esse discípulo que agora ouviu a voz do silêncio, que venceu o desejo, ele está sendo convidado a entrar numa sala chamada Sala da Aprendizagem. E nesse convite é dito: entra e vê o que está escrito para ti. Nós estamos falando então daquele que talvez tenha feito esse voto de não mais viver para si, e sim viver o que ele aprendeu, o que ele estudou, o que ele buscou, o que ele tentou entender. Dizem que a gente só entende quando a gente aplica. Não se entende apenas numa esfera mental, até porque não existe mesmo sequer dualidade entre mente, coração e corpo. Unidade. Ou mente, coração, palavra, ação. Uma unidade. E a gente entende e realiza essa unidade quando a gente vai além dos compartimentos e realiza. Tem aquele que deixou de compartimentalizar, deixou de segmentar, deixou de apenas ter a busca, para, continuando ávido pela busca, aplicar. Luz no Caminho fala da sala da aprendizagem.
para aquele que passou pelo portal da iniciação. Porque chegou na segunda parte e, de novo, fazendo um bate-bola com a voz do silêncio, que é referida aqui, não como obra, mas como o som inaudível. A força que pulsa do silêncio. O som sem som. Que foi percebido. Essa voz do silêncio nos diz em uma determinada passagem, como obra da sabedoria budista, que existiriam 3 grandes salas na jornada da nossa alma. A chamada sala da ignorância, onde normalmente nós vivemos, falamos da ignorância hoje no início dessa apresentação. A sala do aprendizado. E uma sala da sabedoria. Aqui nós estamos entrando nessa sala do aprendizado. Ouvimos a voz do silêncio, estamos aprendendo com ela. Talvez para levar isso como potencial ativo na própria expressão da vida. E um pouquinho mais ainda antes até de dizer que esse discípulo está pronto, de algum modo porque ele consegue se manter de pé, consegue falar, consegue ouvir, consegue ver. Tem algo assim bem interessante nessa segunda parte de Luz no Caminho, que eu vou me permitir ler aqui para vocês. Do silêncio que é paz, uma voz ressonante se elevará. E essa voz dirá, ela está dizendo para nós, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, esse silêncio pode gerar uma sutilização da nossa capacidade perceptiva que vai trazer algo que não está no livro, não foi ouvido numa palestra, não foi escutado de um amigo, mas foi ouvido de si. Isso gera uma motivação que não tem coisa no mundo que quebre. Quando a gente olha e percebe, percebendo ouve e entende, nada nos segura. Bem, aqui simbolicamente chegou o momento da gente ouvir. É dito que, a nosso tempo, sem pressa e sem trégua, cada um de nós, em um dado instante, abrirá os nossos ouvidos para a voz da sabedoria ou para a voz do silêncio. E talvez possamos ouvir o que está retratado aqui. E o que está retratado aqui é o seguinte: não está certo. Colheste. Agora deves semear. Eu acho que eu falei num outro momento para vocês que, de algum modo, a tradição budista diz que nós somos filhos da compaixão. Todos nós. Nós estamos no mundo, nesse momento, nesse instante, neste plano, porque, de algum modo, tudo o que há em todos os universos converge e se esforça para que nós recebamos e tenhamos o que nós temos. Não estou falando de aspectos físicos, é disso também. Não estou falando de perspectivas materiais, é disso também, mas talvez muito mais do que isso. O arcabouço do nosso ser, nossa estrutura. Se nós pensarmos apenas numa perspectiva genética, é fruto de todos os nossos ancestrais. Há quem diga que nós temos matéria que vem do cosmos. Da onde vem o ferro que está no nosso organismo? Se nós vemos apenas numa perspectiva material e genética, nós somos filhos do universo, filhos da compaixão, que de algum modo converge para que tenhamos o que temos nesse momento. E continuamos recebendo. E continuamos recebendo, e continuamos recebendo. Até o momento em que, num estado em que estamos abertos, não querendo nada, sem perceber,
a graça desce e um vislumbre do real nos chega. E quando esse vislumbre do real nos chega, talvez a gente estando atento no presente, eu já brinquei aqui, falei para vocês, fiz uma pergunta, um desafio. Quando a gente está no agora, vamos de novo tentar agora entrar no agora. Se a gente para tudo que a gente está fazendo como fluxo de pensamento, como fluxo de ação, como fluxo de palavra, silencia. Te permite parar. Senta. Olha para si. Se conecta contigo a partir da respiração. Percebe todo o teu corpo. O vento no rosto. O som no ambiente. A energia das pessoas mais ou menos perto. Entra no agora. Esteja atento. Completamente presente. Não existe nada, é só aqui. Só agora. Se a gente faz um desafio para nós mesmos e tenta mergulhar no agora, e tenta perceber o que você quer. É curioso porque se você está desafiado, talvez até a gente esteja numa coisa de você está atento e está agora. E não vem resposta, ou percebe mais. Vai mais fundo, esteja presente. Talvez chegue um momento em que a gente consiga perceber que quando a gente está desperto no agora e no presente, a gente não quer nada. Será que existe alguma coisa que possa ser querida por aquele que simplesmente é? Talvez exista um momento em que a gente perceba que não precisa de nada e não quer nada. Está pulsando numa paz incompreensível. E existe um momento em que, não querendo nada, a gente recebe muito. E quando a gente percebe que a gente recebe muito e continua recebendo, talvez caia uma ficha em que a gente perceba que a única coisa que nos cabe fazer é retribuir da melhor forma possível, com a perfeição que eu sou capaz de expressar nesse instante e em todos os instantes, sem nenhum tipo de reserva. Faz como oferta para a vida, através das pessoas que estão aqui perto de cada um de nós. Faz. Vive. Vai. Está começando assim a segunda parte de Luz no Caminho. Não está certo. Colheste. Agora te cabe semear. Lança as sementes. E aí vão vir regras da segunda parte, que talvez de algum modo estejam associadas com as regras da primeira. Vocês lembram? A primeira, mata a ambição, mata o desejo de viver, mata o desejo de conforto. A segunda parte vai dizer... A quarta regra dizia, apesar de matar a vontade de viver, vive como aqueles que amam a vida. Como o maior dos ambiciosos. E aqui a primeira regra da segunda parte vai dizer o seguinte: mantém-te apartado da batalha que se aproxima. E embora lutes, não seja tu o guerreiro. Procura pelo guerreiro e deixa que ele lute em ti. Recebe as ordens dele para a batalha e obedece-as. Quem é esse guerreiro? O que é que está em nós que nós não reconhecemos como sendo? Porque não é pessoal. Vejam vocês, nós estamos falando aqui de um primeiro momento de luz no caminho em que nossa personalidade se conecta com o individual em nós, com a individualidade, com o nosso princípio de alma, com manas, o mental superior, esse mental superior conectado com Buddhi e Atma.
Essa é a chamada clássica tríade superior dos veículos da consciência, na linguagem que nós vamos ver em algumas obras teosóficas. Nós estamos falando de um ponto de contato do nosso mental inferior, da nossa personalidade, do nosso eu mortal, com essa mente de alma superior. E depois nós estamos falando, ainda é possível se conectar com algo além, com esse guerreiro. Talvez aqui nós estejamos falando de um conectar-se com o Atma, que traz a luz de Budi e que nos possibilita fazer o que precisa ser feito. Mantém-te apartado da batalha, mas luta. Encontra o guerreiro. Não sejas. Deixa que ele lute. O que comanda nosso ser? Enquanto nós vivemos ao sabor dos nossos quereres, nossa vida é de uma fragilidade extrema. Nós estamos ao sabor do karma. Hoje nós estamos aqui, amanhã eu não sei. Existe amanhã? Os portugueses, nos seus fados, saíam para as conquistas, cantando que navegar é preciso, mas viver não é preciso. E quando eles dizem que viver não é preciso, eles não estão renegando necessariamente a vida, mas dizendo que a vida é incerteza. Por isso nós somos errantes. A tônica da vida humana é a tônica do errar. Errar é humano est. Errar é humano. Nossa vida é frágil. O sabor do vento. Enquanto vivemos para a nossa personalidade, induzidos pelos chamarizes externos. Quando nós deixamos de estar induzidos pelos chamarizes externos e de viver para a nossa personalidade, encontramos o guerreiro e deixamos que ele seja como Arjuna, que vê Krishna e lhe dá a biga para entrar na batalha, para que ele seja o cocheiro. Quando este é o condutor, luz no caminho vai dizer, deixa que ele lute. E as ações dele serão todas perfeitas. Não haverá um único erro. O que precisa ser feito, haverá de ser feito. Nosso irmão Sérgio Moraes, que atualmente é presidente da Sociedade Teosófica, gosta de fazer uma passagem que talvez caiba nesse momento. Ele falava dos guerreiros orientais japoneses, dos samurais, que quando entravam numa batalha, os monges guerreiros não eram em si identificados com aquele personagem que lutava e deixava que algo dentro de si estivesse pleno naquele momento. E um deles, com espada, num determinado momento, levou uma cusparada de outro. E no momento que levou uma cusparada de outro, perdeu a conexão com o guerreiro. E no momento que ele perdeu a conexão, ele olha o oponente e diz, não posso te matar agora. E suspende. Até que ele se acalma e se conecta de novo. E faz o que precisa ser feito. Quem faz? Vejam vocês, nós falávamos no início desse nosso encontro. Não precisa mudar aquilo que nós fazemos necessariamente. Talvez até tenhamos que mudar. Talvez não tenhamos que mudar. Mas nós temos que mudar o porquê fazemos. Eu não mato o outro porque me senti agredido. Quem é capaz de nos agredir? Quem é capaz de nos ferir? Senão apenas nós mesmos, quando aceitamos uma agressão. Quando ele se desvencilha daquele motivo pessoal, é o guerreiro que volta a lutar. E é esse que tem que agir. Nós estamos aprendendo a nos conectar com o Atma, com essa força, com essa energia, com o ser. Que talvez não seja a alma
mas a própria alma cósmica universal, que encontra um ponto de expressão no que nós podemos chamar de uma alma, ou da nossa mente, do nosso ser, do humanas, ganhando vida para sua expressão impessoalizada. Quando a gente começa a agir, a segunda parte continua dizendo: ouve a canção da vida. Guarda na memória a melodia que ouviste, porque esse guerreiro está nos trazendo um som, que é a nossa tônica, é a nossa nota. Nós estamos no tempo e no espaço. Nós não somos esse ser que está no tempo e no espaço, mas esse ser que está no tempo e no espaço, estando no tempo e no espaço, tem um propósito a ser expressado. Isso simbolicamente nos traz uma nota, uma flor no jardim, uma nota em toda a composição. Dizem que a vida é a expressão do grande som cósmico. Nós estamos compondo esse grande som. Quando nós ouvimos a nossa nota, a gente pode guardar na memória a razão pela qual nós estamos aqui. E guardando na memória, começar a aprender uma grande lição da harmonia que se faz através de todos nós. E começamos eventualmente a contribuir com essa grande harmonia cósmica. Nossa vida deixa de ser errante, nossa vida deixa de ser frágil, nossa vida deixa de ser imprecisa, transformando-se também numa precisão da navegação, quando ouvindo a canção da vida e guardando na memória a nossa nota, que não é nossa, mas se expressa através desse ser no tempo, nós contribuímos conscientemente, de modo autodeterminado, com uma autoentrega, a partir do autoconhecimento, com a manutenção desta harmonia. Ela se faz através de cada um de nós, inconscientemente. E misteriosamente, num momento, ela começa a se fazer conscientemente. E ouvindo a nossa nota, prossegue Luz no Caminho, nós podemos, quem sabe, começar a perceber a nota de todos os seres. Luz no Caminho nos concita e nos pergunta, ou nos instiga a conhecer o coração de todos os seres. Percebendo, talvez, o grande coração que está por trás de todos eles. Há uma passagem em que ela diz assim: ninguém é teu amigo, ninguém é teu inimigo, todos são teus instrutores. Se a gente começa a tentar entender que cada ser que pulsa como alma, fruto ou expressão particularizada, de novo, no tempo e no espaço, dessa grande alma incompreensível, talvez nós possamos chegar num dado momento em que constatamos que, vindo de uma mesma fonte, nós somos irmãos. Não somos amigos ou inimigos. Nós temos, eventualmente, no nosso viver de ignorância, predileções, afinidades e dificuldades, preferências e resistências. Nós temos dificuldades nas preferências e nós temos dificuldades nas resistências. A plenitude se faz quando a gente consegue ir além e entender que tudo o que há na vida e todas as pessoas que chegam e pulsam nela são, talvez, como aqui se diz, nossos instrutores, chamadas para que nos mantenhamos despertos. E nós podemos, de algum modo, começar a ajudar os nossos irmãos também a perceber a sua natureza divina, começar a ouvir esta canção da vida, para que eles também realizem o propósito da sua existência. E aí nós chegamos na parte que vai abrir a parte final de Luz no Caminho. É dito num dado momento que,
quando a gente conseguiu perceber nessa sala da aprendizagem aquilo que está escrito para nós com letras de fogo, é colocado de uma maneira curiosa, é dito que quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. Tem algo que está acontecendo em concomitância. E quando esse algo que está acontecendo em concomitância eclode, talvez a gente vá além de começar a contatar a sabedoria, talvez a gente vá além de tentar aplicar a sabedoria para efetivamente começar a se tornar a própria sabedoria. Então vai haver um momento em que nós tocamos a alma, vai haver um momento em que nós tocamos esse Atma, o Espírito Universal, a alma cósmica. E talvez vai haver um momento em que será possível ir além, tornando-se o próprio ser. Ou aquilo incompreensível que está por trás do próprio Espírito. E aí, aquele que traz essas regras diz assim: chega um momento em que eu não posso sequer fazer comentários ou notas. E o que está aqui escrito talvez possa ser compreendido, vivido, percebido apenas por aquele que recebe essa paz incompreensível. É dito que existe uma paz incompreensível. É dito que nós podemos tocar essa paz. É dito que nós podemos nos tornar essa paz. Quando a gente se torna essa paz, talvez a gente chegue nessas últimas palavras de Luz no Caminho que vão nos dizer assim, de um modo muito simbólico, que talvez só possa ser melhor compreendido vibrando nessa paz a partir de muita entrega e prática meditativa. Prática meditativa e muita entrega. A gente não recebe nada para nós, estamos falando isso. A gente pode semear. Estamos falando isso. Quando o nosso único propósito é semear tudo e entregar tudo, talvez a gente possa conseguir, na prática meditativa, indagar ou entender um pouquinho do que são essas últimas palavras. Começa assim, dentro dessa parte final. Indaga a terra, o ar e a água sobre os segredos que eles guardam para ti. Tem segredos que estão guardados para cada um. Desde a noite dos tempos. Esperando. Pergunta aos seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. Indaga do mais íntimo do Uno o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. Escuta somente a voz que não tem som. Olha somente para o que é invisível. Invisível. Tanto para os sentidos internos como para os externos. E assim se encerra Luz no Caminho.